Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico na TV Caminho Livre. E eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que têm entrado em contato conosco através do e-mail ou até mesmo através dos comentários aí na seção de comentários do nosso canal. Se você tiver a intenção de falar comigo de um modo mais direto, eu sugeriria a você escrever para tvcaminholivre@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, tá? E lembro mais uma vez, este e-mail é para os amigos deste canal e não para os inimigos deste canal, que já são muitos. Então, se você pretende conversar comigo, dialogar, tirar dúvidas a respeito de algum assunto tratado por nós aqui no canal, fique à vontade escrevendo para tvcaminholivre@gmail.com. Quero mais uma vez reafirmar a minha convicção com a doutrina da Trindade. Eu sou trinitariano, não tenho nenhuma dúvida a respeito daquilo que eu creio. As minhas dúvidas são concernentes àquilo que eu ainda não conheço a respeito de Deus. Então, com relação à doutrina da Trindade, eu sou trinitariano convicto e estou fundamentado na palavra de Deus. E sei também que os meus irmãos unitarianos afirmam estar fundamentados na palavra de Deus para poderem também estar convictos, né, no seu unitarianismo. Então eu não quero ser indelicado com nenhum irmão que não crê mais na personalidade do Espírito Santo, na divindade de Cristo. Eu não quero ser indelicado. Portanto, não me escrevam mais sobre Trindade, não me mandem nenhum material sobre Trindade. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito, não. Eu sou um trinitariano convicto. Acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ponto final, e acabou. Eu não quero discutir esse tema aqui. Eu não quero discutir, não quero debater esse tema aqui. Eu não quero ser indelicado com nenhum unitariano que, porventura, assiste o meu canal ou vem assistir o meu canal. Eu respeito a todos vocês que não creem mais na Trindade. Só que eu quero que vocês também me respeitem. Não mandem para mim nenhum tipo de material, nenhum tipo de comentário unitarista. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Nenhum, absolutamente nenhum interesse nisso. Sou trinitariano convicto. Convicto. Então, outra coisa, eu não tenho também nenhum interesse em me tornar judeu messiânico. Não tenho nenhum interesse. Não quero saber disso. Respeito quem é e considero judeus messiânicos meus irmãos na fé. Mas eu não tenho nenhum interesse em me tornar judeu messiânico. A questão de 2 anos atrás eu fiz um curso de hebraico numa escola que tem vínculo com a Universidade Hebraica de Israel. Pude aprender muito da língua hebraica. E tenho muito que aprender ainda. A minha intenção é estudar hebraico com uma professora judia que reside aqui em Goiânia e dá aulas de hebraico para os interessados. É uma língua importante para todos nós que estudamos a Bíblia, portanto é bom conhecer sempre mais dessa língua, e é o que eu tenho procurado fazer. Agora, isso não significa que eu tenha intenção de me tornar judeu messiânico, ou judeu de qualquer categoria. Não tenho. Sou cristão. Creio no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da graça. Eu creio na graça do Senhor Jesus. Creio no Evangelho puro e simples de Jesus, que se torna eficaz na minha vida através da fé. E creio mais ainda. Creio que fé não é um produto humano. Creio que fé não é obra humana. Não é produto das minhas consecuções, das minhas habilidades, das minhas aptidões, sejam elas adquiridas ou naturais. Fé é dom de Deus, é isso que a palavra afirma e eu continuo crendo nisso. Irmãos, o assunto que me traz aqui hoje é como o título desta mensagem está indicando, é o que eu não aprendi a respeito do pecado de Adão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não me ensinou
a respeito do pecado de Adão. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia e abrisse em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo de Gênesis, todo o capítulo 3 de Gênesis. Vamos fazer vamos tirar algumas conclusões deste capítulo. Vamos fazer uma análise, não profunda, detalhada, porque o tempo não nos permite isso. Mas vamos refletir sobre alguns aspectos da mensagem contida aqui em Gênesis capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. O texto diz assim: eu estou, só a título de referência, eu estou utilizando a Bíblia, a nova edição da Bíblia, caracterizada como Nova Almeida Atualizada. É a nova edição da Almeida Atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho gostado muito dessa Bíblia, tenho lido muito esta Bíblia nesta nova atualização da Almeida, e tem me ajudado a entender mais claramente alguns assuntos. Portanto, esta é a Bíblia que eu estou utilizando aqui agora, a Nova Almeida Atualizada. Gênesis 3 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto
Esta é a narrativa contida aqui em Gênesis capítulo 3. Uma narrativa muito conhecida da palavra de Deus. Então nós precisamos salientar algumas coisas desta narrativa contida aqui no capítulo 3, para que o nosso entendimento a respeito de evangelho se amplie profundamente, significativamente. Por exemplo, aqui no capítulo 3 nós temos a revelação, conforme lemos aqui, que o pacto entre Deus e a humanidade, aquele pacto das obras, aquele pacto da obediência que Deus estabeleceu entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade, foi quebrado pelo quê? Pela desobediência. Por um único ato, uma única ação de comer do fruto. Comer do fruto. Comer do fruto da árvore que Deus proibiu Adão e Eva de comerem, significou o quê? A quebra deste pacto, a quebra desta aliança. Aliança do quê? Da obediência, aliança das obras que Deus estabeleceu com a humanidade lá no Éden. Aí a primeira pergunta que me vem à mente quando eu leio esta narrativa é o seguinte: quando exatamente a desobediência foi consumada? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque comumente, no meio cristão, se entende que, assim como eu acabei de afirmar aqui agorinha, que a desobediência ela foi consumada no ato, na ação de comer do fruto proibido. Esse, na verdade, é o entendimento comum entre os cristãos, que a desobediência se consumou quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido eles comerem. Agora, eu gostaria de lançar para você uma nova perspectiva sobre essa questão da consumação da desobediência, o que redundou na quebra do pacto entre Deus e a humanidade. Quando realmente isso foi consumado? Se você analisar o texto, verso 6 e verso 7, eu vou ler de novo, preste atenção. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A gente percebe que aqui, segundo o texto, que depois de comer, depois de provar do fruto que Deus havia proibido eles de comerem e provarem, é que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Isso fica claro aqui na palavra, não há como fugir disso. Agora a gente percebe também que antes da ação de comer, tomar do fruto e comer, houve uma ação mental, houve uma ação psicológica. E qual foi? No verso 6, a primeira parte do verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A serpente, obviamente, ali controlada e manipulada pelo próprio Satanás, consegue incutir no coração de Eva a possibilidade dela vir a comer, vir a provar do fruto. E Satanás então chama a atenção de Eva e Adão, que estava do lado, para a árvore e para o seu fruto, o fruto que a árvore produzia. E aí a mulher começa a olhar para o fruto, começa a observar o fruto. Só que não era um olhar assim comum, não era algo assim sorrateiro, superficial. Ela olha, e aí, como diz o texto aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Você percebe que ela começa a olhar para a árvore e algo começa a acontecer dentro da mente dela, dentro do coração dela. Ela começa realmente
a desejar comer do fruto daquela árvore. Ela começa a desejar isso. Ela começa a cobiçar aquele fruto que Deus havia proibido Adão e ela mesma de comerem. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore aí. Então, a gente percebe que houve, antes da ação de comer, antes da própria ação de comer, houve ali um pecado virtual, um pecado invisível ao olho humano. A cobiça se concretizou ali, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual. Antes de tomar do fruto e comer, ela cobiçou o fruto. Ela cobiçou também aquele conhecimento para o qual Satanás, através da serpente, havia lhe chamado a atenção. Olha, Deus disse que não é para vocês comerem de todas as árvores. Ou seja, Satanás inverte tudo aqui, né? Ele é mestre nisso. Parece até com a ideologia esquerdista, né? Comunista, de inverter os fatos, inverter as coisas, né? Tomar a verdade como mentira e a mentira como verdade. Satanás então começa o diálogo invertendo as coisas. Olha, Deus não disse que não é para vocês comerem de todas as árvores do jardim? Ora, nós sabemos que não foi essa a ordem de Deus, foi justamente inversa, foi contrária a isso. Então, vocês podem comer de tudo, somente daquela não comam, né? E é isso que Eva responde à serpente. Não, olha, nós podemos comer de tudo, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa a gente não pode comer, porque no dia em que a gente comer, nós vamos morrer. Foi o que Deus disse. Aí vem o diabo e diz, olha, Deus disse que vocês vão morrer? Sim, Deus disse que nós vamos morrer a partir do instante que a gente comer da árvore. Aí vem o diabo e diz, não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. O que vai acontecer com vocês é diferente. Vocês não vão morrer. Vocês vão passar de um estágio inferior, de um conhecimento primário das coisas, para obterem um conhecimento superior do bem e do mal. Na verdade, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E a palavra Deus, aqui em Gênesis, é Elohim. É a palavra Deus no modo plural. Então, Satanás quer dizer o seguinte, basicamente quer dizer o seguinte, olha, quando vocês comerem do fruto daquela árvore aí, ali, que Deus disse que não era para comer, vocês não vão morrer de jeito nenhum. O que vai acontecer com vocês é que vocês vão alçar um nível superior de experiência cognitiva. Vocês passarão a conhecer o bem e o mal como o próprio Deus, ou seja, vocês serão deuses também. Vocês serão como Deus. Interessante que essa questão de ser como Deus sempre foi o X da questão do diabo, né? A começar lá na eternidade, lá no céu, no paraíso, né? Na ambiência de Deus, né? Esse sempre foi o desejo, né, de Satanás. Aliás, o pecado dele foi esse, né? O pecado primário do universo foi esse. E qual foi o pecado? A cobiça. Tudo começou com a cobiça. É quando o anjo, que a tradição denominou de Lúcifer, né? Convencionou chamar de Lúcifer, é quando esse anjo do bem, esse anjo portador de luz, perfeito, lindo, maravilhoso, lá no céu, na ambiência de Deus, cobiça ser o próprio Deus, cobiça o trono de Deus, cobiça a posição de Deus, o status divino. Agora ele quer ser como aquele Deus que ele vê, que ele observa lá no trono. E quem é que está? E quem é que Satanás vê lá no trono? Satanás, enquanto Lúcifer, ele não vê, ele não tem condições de ver, e isso é um assunto profundo que eu estou elencando aqui agora, nós poderemos lá na frente discutir isso. Ele não tem condições de ver a figura do Pai, ele vê a glória do Pai. Ele também não vê a figura espiritual, Deus Espírito Santo, porque o Deus Espírito Santo é um Deus invisível, misterioso, cercado de mistérios para nós, seres humanos. Estou dizendo do ponto de vista humano.
Para nós ele é cercado de mistérios, não é? Então ele não vê um único Deus, um único ente que ele vê ali da divindade, lá na eternidade, é quem? É a figura do Filho, o Deus Filho, que se apresenta ali. Eu creio, isso é uma coisa que eu não vou brigar com ninguém aqui. Se alguém que está me assistindo não crê no que eu estou falando aqui, não tem problema, a gente não vai brigar. Eu estou simplesmente construindo uma ideia do que possa ter acontecido, tá? Isso aqui não é coisa para a gente ficar digladiando aqui, debatendo, você está errado, não sei o que, de onde você tirou isso. Não, eu estou simplesmente teorizando aqui, né? Analisando uma possibilidade do que possa ter ocorrido lá no céu, segundo a minha ótica, segundo o meu entendimento. Eu não vou brigar com você se você pensar diferente de mim, se você não concordar comigo, sabe, de forma nenhuma. Então eu penso que a única figura que ele vê ali na eternidade é a figura do Deus Filho, aquele a quem a Bíblia diz que é o princípio da criação de Deus, segundo o Apocalipse. Quer ver? Apocalipse, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele vê ali o Deus Filho, a testemunha fiel e verdadeira, que está ali. E eu creio que ele se apresenta ali. Eu creio, isso é uma coisa minha. Portanto, eu sei que eu vou contrariar muita gente que está me vendo e ouvindo aqui agora, mas eu creio que Jesus, ele já se apresenta ali na forma do Deus Filho mesmo, do Deus Filho. É na forma, no esquema humano. E eu creio nisso. Mas também, como eu disse, eu não vou brigar com ninguém que não crê nisso. E aí o que acontece? Ou que poderia ter acontecido? O Lúcifer olha para a figura do Deus Filho lá no trono, glorioso, poderoso, e percebe que, do ponto de vista da estatura física, ele fica com aquela impressão: mas eu tenho mais estatura do que ele, né? Eu tenho mais luz, eu tenho mais beleza, eu tenho mais majestade. Ou então, eu tenho tanta majestade, eu tenho tanta beleza, seria mais isso, né? Eu tenho tanta majestade, eu tenho tanta glória, eu tenho tanta estatura do ponto de vista físico quanto ele, eu tenho tanta inteligência quanto ele. Então, eu também tinha que estar lá, no trono, governando, né? Administrando o cosmos. Eu também tinha que estar ali. Então, isso é uma possibilidade que eu estou aventando aqui agora. Lúcifer cobiça o status divino em função de observar o Deus Filho e querer o status, querer ser como ele, né? Igual a ele, ter o poder que ele tem. Porque ele se olhava no espelho, provavelmente, entre aspas aqui, né? Se achava um ser tão maravilhoso, tão glorioso, tão inteligente, tão poderoso quanto o Deus Filho que ele contemplava ali no trono. Esta é, repito, uma ideia. Uma ideia. O fato é que o pecado que deu origem a todos os outros pecados foi esse, a cobiça. E olha, aqui em Romanos capítulo 7, abra lá, Romanos capítulo 7. Se você prestar bem atenção ao que Paulo fala, e se você se perguntar por que de todos os mandamentos, Paulo cita apenas um mandamento, e especificamente este mandamento: não cobiçarás. Se você parar para analisar isso, começar a se perguntar o porquê disso, e analisar a conjuntura, né, o panorama bíblico que a Bíblia descreve, como nós lemos aqui agora em Gênesis 3, lá do princípio de tudo, você começa a encaixar uma coisa com a outra. Por exemplo, abra Romanos capítulo 7
do verso 7 em diante, até o verso 11, o texto diz assim, preste atenção, olha o que Paulo começa a questionar aqui em Romanos 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Isso aqui é um fato. Se eu não conheço a lei, se a lei me é desconhecida, se a lei para mim é obscura, é misteriosa ou está oculta, então eu não conhecerei o pecado. Eu não conhecerei o pecado. A ciência ou a consciência de pecado, ela vem concomitantemente ao conhecimento da lei. Então, se a lei não me dissesse que determinado ato, determinada ação é pecado, eu não teria consciência de pecado, e é isso que Paulo está dizendo, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Olha o que ele continua dizendo, porque eu não teria conhecido, olha o pecado que ele cita aqui, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice, não cobiçarás. Então eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Não cobice. Agora analise o seguinte, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Onde nasce a cobiça? Onde nasce a cobiça? Por onde nasce a cobiça? A cobiça, ela nasce do nosso conjunto sensorial, e especificamente daqui, né, dos olhos. É daqui, ó. Aqui ela entra e aqui na mente ela se processa. Estão percebendo? Cobiça é um pecado, portanto, virtual. Virtual. Por isso é que Jesus, lá no Sermão da Montanha, aprofundou o entendimento de lei dos fariseus, que se achavam os mestres da lei, os maiores conhecedores da lei, os donos da lei, os donos da verdade. Por isso que Jesus aprofundou o conhecimento da lei ali, no Sermão da Montanha, ao dizer o seguinte, dentre tantas coisas, ele disse o seguinte, olha, vocês têm o hábito de considerar adultério somente a ação, a prática do adultério em si. Mas eu vou mais longe, né? Eu, porém, vos digo, basta um homem olhar para uma mulher, basta ele olhar com pensamentos impuros, com intenções impuras, que ele já cometeu o pecado do adultério. Ele olha com pensamentos impuros, ele deseja, ele cobiça, e o pecado se processa aqui. O pecado da cobiça é um pecado tão perigoso, só duas pessoas é que ficam, a não ser que você revele, só duas pessoas ficam sabendo que você os cometeu. Deus e você. Deus e você. Na verdade, se eu for levar a questão da Trindade aqui a fundo mesmo, 4 pessoas ficam sabendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ficam sabendo. E você. É o pecado virtual. É um pecado que secreto aos olhos dos outros. É um pecado que você consegue esconder. Se você não expressá-lo, não revelá-lo, você consegue esconder das pessoas. Então, cobiçar é um pecado virtual, ele se processa aqui na mente. É quando eu olho para algo que eu não devo cobiçar, eu não devo desejar aquele algo, e eu, no entanto, me fixo naquele algo e desejo aquele algo que me é proibido, que me é ilegal.
eu não estou autorizado a possuir aquele algo. Por isso é que Paulo está citando aqui a questão da cobiça, amados. Porque a cobiça é o pecado matriz, é o pecado que produz, que gera todos os demais pecados. É a cobiça, é da cobiça que os outros pecados nascem. É da cobiça que os outros pecados é produzido. Os demais pecados são produzidos através do quê? Da cobiça. É o primeiro pecado. É o primeiro. Paulo diz: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. E ele lança mão da expressão o pecado, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Quem é que está por trás desse pecado que inflama, que incentiva, que procura ficar incutindo em você a ideia de que você deve possuir algo que Deus lhe proibiu possuir? Quem é que fica por trás disso? Paulo chama aqui o pecado, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. O próprio pecado, ele incita você a pecar. Ele estimula você a pecar, ele instiga você a pecar, ele sugere, ele propõe, ele fica ali, sabe, cutucando. Mas nós sabemos quem é que está por trás disso. Nós sabemos, assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, nós sabemos hoje quem é que está por trás deste incitamento, né? Sabe, dessa coisinha, dessa compulsão. Olha, aquilo não te pertence, mas o que tem? Mas o que tem? Né? E aí você se fixa naquilo. Naquilo que? Naquilo que você não pode obter, naquilo que não é para você, naquilo que não lhe pertence. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, qual mandamento? Olha, não cobice, não deseje, aquilo não te pertence, aquilo não é seu, você não deve cobiçar. Mas o pecado no qual nós já estamos inseridos desde o Éden, ele faz justamente o quê? Né? Ele fica te incitando aquilo, ele fica te levando aquilo, como se ele estivesse empurrando você para aquilo. Aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Sem o mandamento não haveria pecado. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, quando eu descubro que desejar, cobiçar, querer, possuir algo que não me pertence, quando eu descubro que isto é ilegal, quando eu descubro que isto é pecado, o que acontece comigo? Por conta da lei, por conta do mandamento, o que acontece comigo? Eu sou exatamente ali, na hora em que eu cobiço, na hora em que eu desejo, eu sou o quê? Como diz Paulo aqui, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. No momento em que o pecado, ele nasce em você, e ele nasce aqui, o que acontece? Você morre, porque você já o cometeu aqui. Você já o cometeu aqui. Então, naquele instante, através da vigência da lei, não cobice, não deseje. Aquilo não te pertence. E você, mesmo assim, deseja, você cobiça, você se fixa naquilo. A lei diz, olha, não cobiçarás. E o que acontece? Você morre, porque o salário do pecado, como diz Paulo em Romanos 6, 23, logo aqui atrás, o salário do pecado é a morte. Então, no momento em que o pecado, ele se consuma aqui na sua mente, o que Paulo diz aqui? O pecado reviveu e eu morri. Obviamente, ele está falando do ponto de vista espiritual. Ele não está falando do ponto de vista factual, físico, biológico. Não é isso que ele está falando. Vocês sabem disso. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. No passado, Paulo, enquanto fariseu que ele era,
da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo o rigor da lei, ele era irrepreensível, né? Esse mesmo Paulo achava, nessa época, quando ele não havia sido alcançado pela graça de Cristo lá na estrada de Damasco, antes disso, Paulo achava que a lei, achava que o mandamento era uma espécie de produtor de vida, porque assim pensavam os judeus da época. O mandamento é um gerador, é uma usina de vida, de virtudes. Era assim que Paulo encarava a lei, assim que Paulo imaginava a lei. A lei me é muito amiga, ela produz em mim vida, virtude. É por isso que Paulo, nessa época, ele se orgulhava de ser o grande Paulo, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, nascido na tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo o rigor da lei, irrepreensível, e ele se gloriava nisso. Parece até um tipo de gente que eu conheço, e que eu conheci muitíssimo bem. Pois essa era a visão de Paulo sobre a questão da lei. Verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Quando ele conhece a graça de Cristo, Deus lhe revela lá do alto o evangelho do Senhor Jesus, como é que o evangelho se processou, como tudo aconteceu, como essa boa notícia se deu, como ela se concretizou no mundo, através de Cristo, lá na cruz. Ou seja, quando ele recebe esse conhecimento, a lei então agora, o mandamento agora, especificamente o quê? Qual mandamento ele está falando? Não cobice, né? Esse mandamento agora, ele é terrível para com ele. Esse mandamento agora tem o poder de não produzir vida nele mais, mas o contrário, de produzir morte. Morte. Porque o pecado, verso 11, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Agora, ao invés de pecado, coloque aqui a serpente. Porque a serpente, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Não é isso que acontece conosco hoje? Óbvio que sem serpente na história. Na nossa história, né? Não é isso que acontece? O diabo não está por trás, destas ações, especificamente dessas ações secretas aqui, desses pecados que aos olhos dos outros é secreto, ou seja, da cobiça, esse pecado matriz, é o pecado virtual, é o pecado que gera todos os demais pecados, é o pecado que produz todos os demais pecados, é o pecado usina de pecados. Não cobice ou não cobiçarás. Voltando ao Gênesis capítulo 3, a gente percebe então, e eu mais uma vez eu quero reafirmar isso, eu proponho e me arrisco a dizer que, do ponto de vista espiritual, antes de comer do fruto, que é a ação, a prática, né? O ato, antes do ato se consumar, de tomar do fruto e comer, Eva já havia pecado. Pecado onde? Aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Vejam como está caracterizado aqui muito bem a questão da cobiça aqui. Está caracterizado aqui a cobiça. Ela cobiçou o fruto proibido. Então, eu me arriscaria a dizer que antes da prática, e isso aqui também não é motivo de briga, não é motivo de discussão, se você não pensa assim, tudo bem, sabe, não precisa discutir comigo, não precisa brigar comigo, se você não pensa assim, está tudo bem, estamos em casa. Isso é só uma proposição que eu estou fazendo aqui agora, com base no meu entendimento hoje sobre pecado, sobre lei de Deus, sobre evangelho da graça, sobre fé. Então, amados, o pacto entre Deus e a humanidade foi quebrado
pela desobediência. E a desobediência começa a ocorrer aqui, ó, na mente, que a Bíblia chama de coração. É aqui. Neste momento o pacto é quebrado. E o interessante é que os olhos se abrem e eles se enxergam agora como estando nus. A nudez, é óbvio que a nudez aqui no Gênesis, aqui, ela assume um sentido muito mais amplo do que apenas e tão somente a nudez física. Ela assume implicações de toda a ordem, implicações psicológicas, implicações emocionais, mentais e, evidentemente, morais e espirituais. Adão e Eva agora ali começam a se sentir incomodados na presença um do outro da forma como eles estavam, fisicamente nus. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista moral e espiritual, eles estavam envergonhados justamente por conta desse desconforto de toda a ordem que lhes atormentava, que lhes acometia, né? Um completo senso de esvaziamento agora, uma impotência, uma sensação de desqualificação, né? Tudo isso é nudez. Começam a se sentir culpados agora, tremendamente culpados, lhes sobrevém um senso pesado de condenação e eles começam ali mesmo a se desesperar. Por que isso? É porque Deus já havia dito, olha, não coma, porque no dia que vocês comerem daquele fruto ali, vocês vão morrer. Ou seja, então, diante das consequências trágicas, né, nefastas da sua ação pecaminosa, eles começam a se sentir assim, completamente desprovidos, impotentes, né? Sabe, já temerosos, com um senso de culpa enorme dentro de si. E tudo isso os levou a reagir de um modo muito instintivo, em busca de uma autojustificação, que seria, ao meu ver, no meu modesto e humilde modo de ver, patética, medíocre e ineficaz, tremendamente ineficaz. Que coisa é essa de autojustificação? É quando eles fazem, aqui ó, no verso 7, então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso aqui é uma ação que nos leva, que nos remete à ideia da autojustificação. Eu preciso agora arrumar um jeito, né, de me autojustificar deste pecado, desta desobediência que eu acabo de cometer contra Deus. Gente, e a maior prova, veja só, hein? A maior prova da ineficácia dessa solução autoarranjada, que solução autoarranjada? De fazer cintas, né, vestimentas da folha de figueira. Então a maior prova da ineficácia dessa solução autoarranjada, para se auto-justificarem, foi o quê? Qual é a maior prova da ineficácia desse negócio de você mesmo procurar dar uma solução para os seus pecados? Foi esconderem-se de Deus ante o pavor e o medo que lhes sobreveio ao ouvirem a voz divina no jardim à procura deles. Aquela voz de Deus, daquele Deus maravilhoso, daquele Deus que antes de tudo se mostrava bondoso, misericordioso, um paizão, aquela voz que lhes transmitia segurança, paz, harmonia, não é? Aquela voz na qual eles podiam sentir amor sendo derramado de Deus para eles, agora se transforma numa voz de um Deus irado, de um Deus justiceiro que está em busca de uma punição agora, né? Ele se apresenta agora, a voz dele se apresenta agora para Adão e Eva como a voz de alguém tremendamente ameaçador e que vem trazendo junto consigo a morte. Não comam daquela árvore, do fruto daquela árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Foi o que Deus disse. Mas Satanás vem e diz o seguinte: não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, mas eu estou dizendo que vocês não vão morrer. Olha só. Olha só. Como o caminho do diabo é oposto ao caminho de Deus, né? Completamente oposto. Amados,
até aquele ponto, olha só o que eu vou dizer aqui agora. Até aquele ponto, que ponto? O ponto em que eles comem, se enxergam como luz, recebem a visita de Deus, se escondem ao ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus agora se lhes apresenta como algo horroroso, pavoroso, amedrontador, ameaçador e que vai trazer morte. Então eles se escondem. Deus então entabula ali um diálogo, né? Retórico, porque Deus já sabia o que tinha acontecido. Então, até aquele ponto ali, toda a humanidade, presta atenção nisso que eu estou dizendo aqui agora, que eu vou afirmar aqui agora. Isso aqui é questão de debate e de discussão. Eu dou a minha vida pelo que eu vou afirmar aqui agora. Até aquele ponto, toda a humanidade tornara-se amiga e cúmplice do diabo. Até aquele ponto. A humanidade toda ela tornara-se, em Adão e Eva, né? Tornara-se cúmplice, amiga do diabo. Quer ver? Olha o que Salmo 14, o salmista descrevendo o panorama da Terra. É o panorama natural do planeta Terra, né? Depois do pecado de Adão. Salmo 14, vamos ler os versos 2 e 3. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, até aquele ponto, era este o quadro que vigorava, era este o panorama que vigorava. Toda a humanidade, repito, toda a humanidade havia tornado-se amiga do diabo, cúmplice do diabo e, consequentemente, inimiga de Deus. O homem havia se tornado agora inimigo de Deus, amigo do diabo, cúmplices do diabo. É por isso que Paulo, vamos voltar a Paulo em Romanos? Vejam só como este livro de Romanos é importante para que nós entendamos o que é evangelho de fato e de verdade. Como esse livro é fundamental, como esse livro é maravilhoso ao mesmo tempo, né? E como esse livro já produziu verdadeiras transformações no seio do cristianismo, né? Como o estudo deste livro produziu isso. Romanos, capítulo 8, verso 7, primeiro você lê. Capítulo 8, verso 7. Para você começar a entender realmente as implicações de tudo que ocorreu ali no Éden. Romanos 8, 7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne é o que contra Deus? Inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Olha, não coma. Não coma daquele fruto ali. Não coma, aquele fruto ali não pertence a vocês. A inclinação da carne agora, depois do pecado de Adão e Eva, lá no Éden, é o que? Inimizade contra Deus. Por que inimizade contra Deus? Porque lá no Éden eles se tornaram o quê? Amigos do diabo. Amigos do diabo, cúmplices do diabo. Agora, o pacto, depois do pecado lá no Éden, depois de quebrarem o pacto com Deus, o pacto das obras, o pacto da obediência, obedeçam e vivam, eles agora entram numa relação pactual com o diabo, com a serpente. A relação pactual agora é estabelecida entre a humanidade e o diabo. É por isso que a humanidade, depois do pecado de Adão, ela vem a este mundo nessa condição aqui, ó, de inimiga de Deus, por conta do pecado de Adão, lá no Éden. Adão e Eva, né? Falamos Adão porque Adão era o representante federal. É nessa condição que a humanidade vem ao planeta Terra, inimigos de Deus, amigos do diabo, pactuados com o diabo,
mas inimigos de Deus. É nessa condição que a humanidade vem. Inimigos de Deus. Estão entendendo? Quando o pacto de Deus é quebrado, entre Deus e a humanidade, por meio de Adão é quebrado, automaticamente um outro pacto é estabelecido entre a humanidade e o próprio diabo. De tal forma que agora a humanidade e o diabo são amigos íntimos, cúmplices de tudo. É por isso que quando o Evangelho nos alcança, o Evangelho da graça maravilhosa de Deus nos alcança enquanto que inimigos de Deus. Querem mais uma prova do que eu estou falando? Paulo mesmo, em Romanos, capítulo 5, verso 10, leia, verso 10, capítulo 5, verso 10. O texto diz assim: porque se nós, quando o quê? Olha o que Paulo está falando. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o quê? O que foi que trouxe reconciliação? A morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, porque se nós, quando inimigos, viram? Então, o que aconteceu lá no Éden? Volte lá para o Éden, Gênesis 3. Ao quebrarem o pacto entre Deus e eles, a humanidade, representada ali em Adão, automaticamente estabelece um pacto com o diabo, tornando-se amiga, a humanidade, né? Amiga do diabo, cúmplice do diabo e, consequentemente, humanidade inimiga de Deus. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Agora eu gostaria de analisar aqui com vocês rapidamente, porque o tempo voa, né? Analisar com vocês rapidamente o verso 15. Depois de entabular ali um diálogo retórico com Adão e Eva no jardim do Éden, depois da prática pecaminosa deles, eu digo retórica porque Deus já sabia de tudo. Deus se volta para a serpente, e trava ali o que nós poderíamos ser o diálogo dos diálogos, o diálogo maravilhoso, o diálogo de Deus, entre Deus e a serpente, para nós agora começa a ser um diálogo evangélico. Evangélico por quê? Porque é através desse diálogo que Deus inicia ali com a serpente que nós poderemos ter esperança de reverter esse quadro horroroso no qual nós estávamos agora. Deixáramos de ser amigos de Deus para sermos amigos do diabo, pactuados e compactuados com ele. Deus então chama a serpente, verso 14, diz assim: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu não sei se a serpente tinha asa, mas ela não rastejava antes, ela não vivia rastejando, né? Isso eu sei. Então o fato dela rastejar hoje é um sinal, é uma evidência de que ela recebeu uma maldição de Deus. Verso 15, olha só. Olha esse verso 15 aqui. Deus dialogando com quem? Com a serpente. Obviamente, Deus dialogando com o diabo. Porém, olha só o que Deus está propondo aqui. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Olha o que Deus está propondo aqui para a serpente, para o diabo. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre você, serpente, entre você, diabo, e a mulher. Por que Deus cita aqui a mulher? Por que Deus não cita Adão? É porque isso aqui tem um sentido profético, simbólico, evangélico, gracioso. Deus então agora, de forma soberana, sem pedir licença para ninguém, ele diz o seguinte, ele diz aqui o que ele vai fazer. Segundo quem? Segundo a sua própria autoridade. Ele vai pôr inimizade entre o diabo e a mulher.
E a mulher aqui adquire o sentido simbólico, profético, de igreja, povo de Deus. Então, Deus teria que pôr a inimizade entre o diabo e a mulher. Por quê? Porque o que havia sido estabelecido entre eles era uma amizade. Eles agora estabeleceram um pacto, tornaram-se amigos uns dos outros, né? A humanidade e o diabo estavam compactuados ali agora, e Deus só via esta possibilidade para mudar essa ordem de coisas. É Ele intervindo na história humana e Ele pondo, como Ele tem o poder de fazer, inimizade entre o diabo e a mulher. E a mulher, como eu disse e repito, tem aqui um sentido simbólico, profético, de igreja, a igreja de Deus. Percebam que Deus não diz assim, olha, porém inimizade entre você, serpente, e Adão. Não é inimizade entre a serpente, entre o diabo e Adão. É a inimizade entre a serpente, o diabo e a mulher. E mais. O que significa isso, né? Eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que significa isso. E mais, olha o que ele diz. Entre a sua descendência, serpente. Entre a sua descendência, serpente, diabo. E o descendente dela, e o descendente da mulher. Percebam aqui outra diferença significativa. O diabo produziria uma descendência. Uma descendência. E a palavra descendência aqui, no verso 15, a palavra hebraica é zerá. E ela tem o sentido de semente. Semente é aquilo que você semeia, planta para colher algo, de acordo com a espécie da semente que você plantou. Essa aqui então, esse aqui é o sentido de descendência, zerá, no hebraico, semente. O diabo possuiria então uma descendência. O diabo, ele produziria semente, a sua semente, e evidentemente colheria, faria uma pródiga e farta colheita dessa semente, produzindo descendência. Esse é o sentido. E é isso que Deus está afirmando. O diabo teria aqui neste planeta a sua descendência. Agora, quando a promessa se volta para a mulher, e não foi para Adão, e isso tem um significado aqui profundo, Deus diz o seguinte, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, diabo, e o descendente dela, e o descendente dela. Percebam que a promessa, agora que Deus faz, não é que a mulher teria uma descendência, ela não produziria por ela mesma uma descendência, uma semente, uma zerá. Não, ela produziria, óbvio, com a intervenção de Deus, ela produziria um descendente. Gente, o que significa isso aqui? Isto aqui não significa nada mais, nada menos. É óbvio que isso aqui tem vários significados, mas isso aqui não significa nada mais, nada menos do que o quê? A eleição da graça. A eleição da graça de Deus, ela começa a ser o quê? Ela começa a ser desenvolvida aqui e agora. Porque Deus não elege para a salvação através da inimizade entre o diabo e a possível humanidade. Ele não elege a humanidade. Ele elege a mulher. Mulher que é símbolo do quê? Da igreja, do povo de Deus. Quer ver? Vejam como isto é importantíssimo. Efésios, abra aí Efésios capítulo 5. Abra. Efésios capítulo 5. Versos 21 em diante.
diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também, olha só, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E a gente vai ver aqui agora como é que Paulo enxerga o corpo. Qual é o corpo? Quem é o corpo? Quem é simbolizado, tipificado pelo corpo aqui? Que esse Jesus, esse Cristo que é o cabeça da igreja, salva. Verso 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, porém inimizade, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Isso, porém inimizade, que foi eu que acrescentei aqui, tá? Ele não está aqui no texto, não. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E agora Paulo está falando aqui, olha, nós somos membros do seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Fiquemos por aqui. Viram como é que Paulo então analisa aqui agora? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja, né, em questões proféticas, aqui no âmbito profético, ela é tipificada como mulher. Cristo então é o cabeça. Cristo é o descendente daquela mulher lá do Éden. É o descendente da mulher é que faz a obra. É ele. E o seu corpo somos nós, a igreja. Nós somos corpo de Cristo. E é este corpo que ele salva, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5, 23. Então vejam, amados, verso 15, terminando o nosso estudo bíblico, eu diria o seguinte, olha, vamos analisar rapidamente o verso 15. Quantos personagens estão aqui envolvidos no verso 15? Olha só a quantidade de personagens envolvidas aqui no verso 15. Nós temos Deus, nós temos o diabo, a serpente, nós temos a descendência do diabo, da serpente. Já são 3 personagens. Nós temos a mulher, que é uma tipificação, é um símbolo profético da igreja. A mulher é outra personagem. E nós temos o descendente da mulher, o 5º personagem, ou a 5ª personagem, que é o próprio Cristo. Então nós temos 5 personagens envolvidas só neste texto, só aqui no versículo 15 de Gênesis. Deus, o diabo, a mulher, a descendência do diabo e o descendente da mulher, que é Cristo. São 5 personagens envolvidas aqui, só aqui no versículo 15. Então, amados, eu posso dizer com vocês, com base nessa análise rápida que a gente fez aqui do texto, o seguinte: Deus põe a inimizade, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui agora, porque eu brigo por isso, brigo no bom sentido, debato, discuto, né? Dialogo, oriento. Deus pôs a inimizade, não foi entre o diabo e a humanidade, porque se fosse entre o diabo e a humanidade, Deus não teria citado mulher, teria citado Adão, porém inimizade entre você e Adão.
Porque quem era o representante federal da raça humana? Adão. Mas como agora Deus está tratando de profetizar, de anunciar, de publicar aqui agora a sua intenção soberana, a sua vontade soberana, de fazer cumprir nele mesmo o seu plano de resgate, agora não é a humanidade mais, agora é a mulher. Ou seja, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, que será evidentemente resgatada por conta do seu descendente, e não de uma suposta descendência da mulher mesmo, como se dela saísse a solução, como se através dos esforços, da aptidão dela mesma, das suas próprias consecuções, saísse a solução. Não, a mulher teria um descendente, enquanto o diabo teria uma descendência. Viram que tudo está muito bem definido aqui no verso 15 de Gênesis 3. Por isso é que esse verso é chamado pelos teólogos como proto-evangelho. É um anúncio bem sintético, bem sucinto, bem objetivo, bem curtinho do evangelho. O evangelho começou a ser anunciado lá no Gênesis, logo após a entrada do pecado no mundo. E Deus então estabeleceu o seguinte: eu vou pôr inimizade, porque você, humanidade, já fez amizade com o diabo. Você agora entrou num pacto com o diabo, né? Vocês são amigos agora, são cúmplices. Pois eu vou ter que entrar na história de vocês e fazer o seguinte: eu vou ter que pôr inimizade em vocês. Porque se eu não pôr inimizade em vocês, entre você, mulher, agora é a mulher, e o diabo, ou seja, povo meu, minha igreja, se eu não pôr inimizade entre a minha igreja e o diabo, aquela que poderia ser minha igreja vai morrer o quê? Inimiga de Deus, amiga do diabo, cúmplice do diabo. É por isso que Deus tem que intervir na história da terra, na história humana. A mulher, então, uma igreja, e o seu descendente Cristo, é que se tornam os inimigos reais do diabo e da sua descendência. Presta atenção no que eu digo, no que eu acabei de dizer. A mulher, símbolo profético da igreja, e o seu descendente, símbolo profético de Cristo, é que se tornam os inimigos reais do diabo e sua descendência. E não toda a humanidade. Não toda a humanidade, até porque Deus deixou bem claro que o diabo teria a sua descendência aqui. Ele agiria através da sua descendência. E fica claro aqui a eleição da graça de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Através de quem? Através do descendente da mulher que viria. Quer ver? Encerrando, Apocalipse 12, alguns textos mais para que a gente possa encerrar isso tudo e você possa ampliar esse seu entendimento a respeito do evangelho maravilhoso. Apocalipse capítulo 12, abra lá. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler dos versos 37, versos 13 a 17. Versos 13 a 17, diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, olha só, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu quem? A humanidade? Foi a humanidade que ele perseguiu todo ser humano da face da terra? Não, o dragão persegue o quem? Ele persegue a mulher, porque a mulher aqui não tem um sentido literal. Ele não persegue aqui no caso, se fôssemos analisar a questão biológica, física, ele não persegue Maria, ele não persegue só Maria, a Virgem Maria. Ele persegue quem? Ele persegue a igreja, o povo de Deus. Perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Viram? A mulher lá do Gênesis sendo abençoada com o descendente, não uma descendência, mas o descendente. E esse filho homem é uma referência simbólica a Cristo. Olha o verso 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Ou seja, durante 3 anos e meio, a mulher se viu fora do alcance da serpente. Não é que a serpente não sabia onde estava a mulher,
Não é que a serpente não sabia o que fazer para atacá-la, não é isso não. A serpente não tinha esse poder de obliterar essa ação, a ação da mulher durante esse tempo, 3 anos e meio. Foi o tempo em que durou o ministério de Cristo aqui na terra, 3 anos e meio. Foi Cristo que gestou esta igreja, não é? Gestou a igreja em si mesmo. Foi Cristo que edificou esta igreja sobre si mesmo, a pedra angular, a principal pedra de esquina, o fundamento. Ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo Efésios 2:20. Então, é por isso que a mulher é levada para o deserto, esse deserto simbólico, para dizer o seguinte: olha, Deus então estava cuidando da mulher, o diabo não teria poder sobre essa mulher. Realmente, durante 3 anos e meio, o diabo foi... O que aconteceu com o diabo? Ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, não é verdade? E foi isso que aconteceu. Os evangelhos estão fartos de relatos onde o diabo ele é pisado, ele é massacrado ali, ele é repudiado, porque Deus dá poder à mulher, dá poder à igreja, aquela igreja que ele estava gestando ali agora, nele mesmo. Verso 15: então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Viram que o dragão está irado contra a mulher? Que mulher? O dragão está irado contra Maria? Não, é óbvio que ele estava irado contra Maria. Mas ele muito mais está irado com o quê? Com que a própria figura de Maria significava. E para aquilo que a figura de Maria tipificava, a própria igreja, a igreja de Jesus Cristo, que é caracterizada aqui no Apocalipse. Veja só, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu já discuti em algumas vezes esse texto aqui, né? Porque o adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, vai afirmar aqui que isto aqui é uma referência a ela. A igreja remanescente, segundo o entendimento da igreja adventista, é ela, é a igreja adventista. A igreja adventista se autodenomina como igreja remanescente agora nos últimos dias. A igreja de Deus na terra, o povo de Deus na terra, o povo sobre quem o diabo direciona a sua ira. Então quer dizer que o diabo, ele só está irado, segundo o entendimento da igreja adventista, ele só está irado contra a igreja adventista do sétimo dia. Se Deus já deixou profetizado aqui que Apocalipse 12:17 é uma característica, né, da igreja adventista do sétimo dia, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, então Deus já deixou profetizado, né, a igreja eleita dele, Deus já escolheu a igreja dele, né, já tinha escolhido, eleito a igreja dele antecipadamente, né, desde João lá, né, na ilha de Patmos, e teria nos dito aqui que somente a igreja adventista do sétimo dia é que é objeto da ira do diabo. E aí eu pergunto a vocês, eu estou analisando por um aspecto, tem outros aspectos aqui que eu teria que levar em consideração e não vou por conta do tempo. Mas nós vamos voltar a esses outros aspectos para os quais nos remete este versículo aqui, tá? Mas eu estou analisando apenas um aspecto. E ele é até superficial em torno dos outros que são mais importantes. Então quer dizer que o diabo só está irado contra a igreja adventista do sétimo dia? É isso então? Ora, a igreja adventista, se você afirma que isto aqui
o restante da descendência dela, né? Ou seja, a mulher e o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, a fé e o testemunho de Jesus, é uma característica sua, de você, ou seja, num retrato seu. Isso aí são prerrogativas da Igreja Adventista. Se você afirma isso, que é você que está sendo identificado aqui no verso 17 de Apocalipse 12, você tem que automaticamente afirmar também que o diabo só está irado contra você. O restante todo da humanidade, todo o restante da humanidade está em que situação? Ele está de conformidade com o diabo, não é? Está de conformidade com o diabo. E que somente a Igreja Adventista que está pactuada com Deus. Somente a Igreja Adventista do sétimo dia é que foi agraciada com a providência da morte de Cristo lá na cruz, a intervenção de Cristo na cruz. É isso que você tem que afirmar. Na verdade, eu sei que você afirma isso, né? Que somente quem for adventista do sétimo dia agora, no fim dos tempos e guardar o sábado, inclusive, é que vai receber o selo de Deus, não é? E quem não receber o selo de Deus, ou seja, quem não guardar o sábado, porque para a Igreja Adventista o selo de Deus é a guarda do sábado, o quarto mandamento, quem não receber este selo, ou seja, quem não guardar o sábado, agora nos últimos dias, enquanto adventista do sétimo dia, não receberá o selo, consequentemente se perderá. Não é isso que a igreja afirma? Não é isso que a Igreja Adventista afirma? Ou eu estou tirando aqui um coelhinho da cartola, fazendo uma afirmação gratuita aqui? Claro que não. Então vejam, amados, voltando à Bíblia, deixando de lado a Igreja Adventista, você percebe aqui que o diabo está irado contra a mulher, ele não está irado contra toda a humanidade. Porque foi a mulher, o povo de Deus, a Igreja de Deus, que não é a Igreja Adventista do sétimo dia. Deus tem um povo lá dentro. É diferente. É diferente. Deus tem um povo lá dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, que faz parte do seu povo maior, que é a sua igreja. Aí sim. Mas então veja, o diabo está irado contra o povo de Deus, contra a Igreja de Deus, porque é sobre a Igreja de Deus que incide a graça desse mesmo Deus. E verso 15 de Gênesis 3 diz assim, olha, vou ler de novo. Porém, inimizade entre você, diabo, né, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça. Olha, Deus afirmando que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente ou do diabo. E você, diabo, eu estou colocando aqui para facilitar o seu entendimento, e você lhe ferirá o calcanhar, e o diabo feriria o calcanhar do descendente da mulher. O que significa isso, amados? Eu vou ler rapidamente isso, eu vou ler aqui, para aclarar o seu entendimento, o significado do que faria a descendência da serpente, a descendência do diabo, contra o descendente da mulher. Atos 2, 23. Atos 2, 23. Vejam como a Bíblia é maravilhosa, né? Em nos ensinar tudo isso. Atos 2, 23 diz assim: a este, falando de Jesus aqui, este é uma referência a Jesus. A este, conforme, olha aqui, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então quer dizer que Deus predeterminou a morte de Cristo através de quem? Paulo está falando aqui, olha, vocês mataram. Aliás, Paulo não, perdão, Pedro está falando aqui, vocês mataram a este Jesus, o Nazareno. Pedro fez um grande discurso aqui sobre quem era Jesus, o que Jesus havia feito e o que ele estava propondo agora para a humanidade, para o mundo todo.
O que ele estava propondo? E Pedro então acusa aqui quem? A todos aqueles que mataram Jesus Cristo. Vocês o mataram. Mas o mataram, veja bem, esses que mataram a Jesus aqui, era o quê? Era gente que era da descendência, da Zerá, da semente de quem? Da serpente, do diabo. Mas Deus, vejam só que o verso 23 está falando mais. Eles o mataram conforme o plano determinado e a presciência de Deus, ou seja, Deus já havia determinado tudo. E através das profecias, especialmente da profecia de Gênesis 3,15, deu presciência disso. Presciência não existe em Deus, presciência é para nós. E presciência vem até nós através das profecias, como esta de Gênesis 3,15. Esta profecia de Gênesis 3,15, ela é presciência porque ela está iluminando, publicando, expressando, revelando algo que Deus ainda não havia feito. Ele profetizou, ou seja, ele produziu presciência para nós. Porque ele vê todas as coisas, independentemente de tempo. Deus não está no tempo. Deus não está no ontem, Deus não está no agora e Deus não está no amanhã. Então onde é que Deus está? Deus está no sempre. Sempre é o tempo de Deus. Então, o atributo da onisciência não quer dizer a mesma coisa que presciência. Presciência é para nós. Deus tem a onisciência. Deus possui o atributo incomunicável da onisciência. Ele sabe de todas as coisas no sempre. Sempre. Entendeu? Então é meio complicado isso, eu não vou me deter aqui, mas eu só estou mostrando para você aqui o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15 se cumprindo na história e na história de Cristo. Quem é que matou Cristo? Não foram os homens maus? Olha o que aí na frente, Atos mesmo, abre aí Atos, capítulo 4, verso 27 e 28 diz. O que estes textos dizem a respeito de que eu estou falando agora? Porque de fato, Atos 4, 27 e 28, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Viram aqui? Aqui nestes versos está identificado, de um modo mais claro, mais específico, a descendência da serpente, agindo contra quem? O descendente da mulher. Olha, porque de fato nesta cidade Herodes, olha aqui, descendência da serpente, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, tudo isso aqui descendente da serpente, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vejam que a própria morte de Jesus então foi pré-determinada. Foi pré-determinada. É por isso que nós não podemos perder isso de vista, amados. A morte de Cristo foi pré-determinada. Para quê? Para salvar toda a humanidade? Todos os seres do planeta Terra? Como já existem alguns teólogos cristãos afirmando isso, né? Tem teólogos famosíssimos aí afirmando que Deus, no frigir dos ovos, vai salvar todo mundo, toda criatura que já viveu, que já passou por esta terra. Deus vai salvar todo mundo. É isto que a Bíblia afirma? Não é isto que a Bíblia afirma. O que a Bíblia afirma é que Deus tem um plano, um propósito já pré-determinado para agir em favor da mulher. E o que é a mulher? É o seu povo, a sua igreja. Abram aí Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, eu estou terminando Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. 5 a 12. Apocalipse capítulo 5, de 5 a 12, diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vejam, amados irmãos, está aqui, olha, o que foi que Cristo fez. O que foi que o descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15, fez com aquilo que Deus escreveu, com aquilo que Deus disse lá para a própria serpente: olha, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. Como é que isto se deu? Como é que o descendente da mulher, que é Cristo, feriu a cabeça do diabo? Como? Com a sua morte ele feriu a cabeça do diabo. E olha aqui, texto de Apocalipse dizendo, nos mostrando isto, verso 9: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Ou seja, Deus é o Senhor da história, ele tem direito ele não só tem o direito, ele tem a autoridade e ele tem o poder de não só saber, porque ele sabe de tudo, mas de revelar a história, né? Ele tem o direito e o poder e a soberania de revelar antecipadamente a história. Para nós que somos seres humanos e não conhecemos a história que virá, a história do amanhã. E para nós isso é presciência, né? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus não comprou, percebam aqui o seguinte: Deus não comprou toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação com seu sangue. Não foi isso? Não é isso que o texto diz. Deus não comprou toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. Não foi. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que Deus comprou com o sangue, aliás, Jesus comprou com o seu sangue, comprou para Deus com o seu sangue, os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. É isso que aconteceu. É por isso que a profecia de Gênesis 3,15 não se refere a toda a humanidade, mas ela tem como objeto da graça de Deus, do poder de Deus, a mulher e o seu descendente. E é contra a mulher e o seu descendente, Cristo, que o diabo está irado. Eu quero ler um último texto aqui agora, para encerrar este vídeo. E eu volto numa outra oportunidade para desenvolver este mesmo entendimento que nós estamos publicando aqui. Eu quero ler um trecho do livro de Efésios para responder a seguinte pergunta. Vou fazer uma pergunta. De que modo, eu já falei, mas é bom a gente repetir, para isso ficar bem claro na sua cabeça, no seu coração. De que modo o golpe que o descendente da mulher desferiu sobre a cabeça da serpente se torna eficaz na minha vida? Eu acho que essa é uma pergunta importante. De que modo o golpe que o descendente da serpente desferiu sobre a sua cabeça se torna eficaz na minha vida? De que modo ele se torna importante na minha vida, eficiente na minha vida? Abram Efésios capítulo 1, é com a leitura deste texto aqui que nós vamos encerrar este estudo. Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, diz assim, presta atenção: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Veja só o que o texto está dizendo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Cristo.
Deus nos escolheu nele. É por isso que a mulher lá de Gênesis 3,15, ela daria um descendente. Porque foi nele que a mulher foi eleita. A própria mulher foi eleita no descendente que viria dela. É nele que nós fomos eleitos. Não fomos eleitos. Deus não nos elegeu por nossa causa, por conta daquilo que ele viria antecipadamente em nós através da sua santa onisciência. Não. Deus nos elegeu em Cristo, em função de tudo aquilo que ele havia não só previsto, mas pré-determinado que faria na vida de Cristo e por meio da vida de Cristo em nosso favor. É nele que nós fomos eleitos, escolhidos, nele que é em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus não nos elegeu, Deus não nos escolheu para que nós fôssemos bandidos, ladrões, mentirosos, safados, idólatras, cobiçosos, injustos, de um modo geral. Não, Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos. Foi para isso que ele nos elegeu. Em amor, nos predestinou para ele. Para ele quem? Para ele mesmo. Para sermos adotados como seus filhos. E por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, e não da minha vontade, não da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, esse amado Jesus. Nele, olha só, é nesse amado Jesus, é nele, é em Jesus, que temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre toda a humanidade, é o que diz aqui, sobre toda a humanidade, sobre toda a descendência de Adão? Não. Deus derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós. E Paulo vai dizer aqui na frente quem são esse nós a quem ele se refere aqui, incluindo-se evidentemente no meio. Quem são estes a quem Paulo se refere como nós? Em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, é de acordo com a agenda de Deus, de acordo com o relógio de Deus, e não de acordo com a nossa agenda, com a sua agenda, ou a agenda do livre-arbítrio humano, coisa que não existe. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, o cosmos está sendo restaurado aqui agora, a sua originalidade, a sua perfeição e harmonia, como havia antes da entrada do pecado, não é? É, porque uma grande parte dos anjos, a Bíblia nos diz que a terça parte dos anjos será irremediavelmente condenada, inclusive o príncipe das potestades do ar, que é o próprio Satanás, é o próprio diabo, que era um anjo perfeitíssimo, iluminado e glorioso de Deus. Então, esta ambiência harmoniosa do cosmos será restaurada em Cristo. Em Cristo, verso 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos herança de quem? De Cristo. Herança de Cristo. Fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados por conta da vontade de Deus, não da minha vontade, da sua vontade. Está claro, a Bíblia deixa isso claro aqui. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, olha de novo o nós aqui, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós não esperamos em nós mesmos, ou por nós mesmos. Nele, verso 13, nele, Cristo, né? Também vocês, que depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo
da promessa. Aqui, amados, eu estou respondendo com a leitura deste texto a pergunta que eu fiz. De que modo o golpe que o descendente da mulher desferiu sobre a cabeça da serpente se torna eficaz na minha vida? De que modo? E Paulo, com este texto maravilhoso que eu acabei de ler, está dizendo de que modo isto se torna eficaz na minha vida. Verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, Paulo está fazendo uma referência aos gentios aqui agora. Somos nós, eu sou um gentio. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo não diz tendo nele, ou tendo através de si mesmos, vamos mudar o nele aqui, tendo através de vocês mesmos guardado os mandamentos de Deus, de modo perfeito, receberam o selo da promessa, o Espírito Santo da promessa. Paulo não diz isso. Paulo diz o quê? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando eu creio no que Cristo fez lá na cruz, por mim, no meu lugar, assumindo toda a minha culpa, toda a minha condenação, morrendo a morte que caberia a mim morrer, que é a segunda morte, a morte eterna, morrendo a morte que caberia a mim morrer. Quando eu creio, quando você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que o Espírito Santo se torna o penhor da herança que Deus vem resgatar quando Jesus vier novamente. Nós somos herança. E a certeza, a convicção de que Deus vem nos resgatar a sua mulher, o seu povo, judeus e gentios que creram nele, é o que? O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Eu e você que cremos em Cristo, somos propriedade do Senhor. Nós somos herança de Cristo. E como prova de que Ele vem, Ele volta para nos resgatar, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Já fomos selados. Quando eu creio, eu sou selado. Quando você crê, você é selado. Eu não sou selado quando eu guardo um dia da semana específico, seja o sábado, seja o domingo. Eu sou selado quando eu creio no que Jesus fez na cruz por mim. Ali na cruz, o descendente da mulher feriu a cabeça da serpente, do diabo. E ali mesmo na cruz o diabo feriu o seu calcanhar, matando-o. Viu só uma mesma coisa representando ações por personagens diferentes. A cruz de Cristo é o fato central do cosmos, da história deste universo todo. Se você crê no que Cristo fez na cruz por você, você já está selado com o Espírito Santo da promessa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, para te libertar das amarras denominacionais diversas que te manipulam, que te controlam. Que Deus livre você da escravidão. Se for o caso, se você ainda está lá dentro da igreja adventista do sétimo dia, se você for ainda um adventista do sétimo dia, eu oro agora para que Deus te livre da escravidão adventista do sétimo dia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.